Então você vai pegar a formação do time do Flamengo aqui, ó, e você compara essa organização tática com o time do Abel. Esse é o estilo de jogo que o Palmeiras tem que jogar. É a diferença de Palmeiras e Flamengo, gente. O Flamengo, você tem dois times. O Palmeiras, ele olhava para o banco. Galera, e agora eu vou trazer um recorte aqui, né, para vocês terem noção do nível que se tornou a rivalidade aí dentro e fora de campo, né, de Flamengo e Palmeiras. Mesmo o Palmeiras vencendo, né, o seu jogo aí na Libertadores, os torcedores palmeirenses estão usando o Flamengo como comparação. Eu acho que eles não aceitam o fato do Palmeiras ter vencido com um placar magro, né, em sua casa, e o Flamengo ter goleado. Então eles já estão usando como exemplo aí a forma de gestão do Flamengo e querendo que o Palmeiras faça da mesma forma. Uma vitória que... Vocês querem um comparativo? Então tá bom. O Felipe Luiz, num 8-0 contra o Madureira, depois de perder uma Recopa para o Lanús e uma Supercopa para o Corinthians, o cara que ganhou tudo, 3 meses praticamente, 4 meses, esse cara foi sumariamente demitido do Flamengo. E eu não teria mandado embora. Mas o Flamengo entendeu assim, depois do cara ter ganhado tudo. Vocês imaginam o Abel Ferreira com esses resultados no Flamengo? Ele não duraria 3 semanas no Flamengo. E o Flamengo deixa ele ganhar alguma coisa porque manda técnico embora? É claro que não. Sabe por que o Flamengo ganha? Porque lá eles não deixam o treinador ficar indicando um monte de bosta de jogador. Porque o Flamengo contrata jogador por ele, pelo presidente, pelo diretor de futebol, porque os caras querem contratar os melhores. Tá aqui, irmão, você vai trabalhar com os melhores. Se você não der resultado, você tá fora. É assim que tem que ser. Como se faz no Real Madrid, como se faz em vários clubes do mundo. Tá aqui os melhores, faça jogar. Se não fez jogar, rua. Bico na bunda e vai procurar tua turma. É assim que tem que ser. Clube profissional tem que ser assim. Eu te dou os melhores e você faz jogar. Mas eu vou indicar. Não, você não vai indicar porra nenhuma. Você vai indicar quem? Jogador de seleção? Você vai indicar quem? Jogador que é conhecido? Bacana. Isso aí a gente quer indicação. Mas veja o scout. Não, o scout não vai indicar merda nenhuma. Não vai indicar poder de revenda coisa nenhuma. Poder de revenda eu tenho a base aqui. Não enche o saco e trabalha aqui com os melhores. Vamos adiantar aqui, galera, rapidinho também para uma parte em que ele fala, né, ele compara também o estilo de jogo de Palmeiras e Flamengo. Agora você está prestando mais atenção no jogo? Você está vendo como é que funciona o time? Compare com outros times aqui no Brasil. Compare com o Flamengo. Todo mundo fala assim, o único adversário do Palmeiras é o Flamengo. Então, Rauana, você, nesse momento daqui a pouco, assista ao jogo do Flamengo. Nem sei quanto é que tá. Porque eu tô aqui na live, vou até abrir aqui. Deixa eu ver. 1-0 Flamengo. Pronto, né? Gol do Paquetá. Então você vai pegar a formação do time do Flamengo aqui, ó, e você compara essa organização tática com o time do Abel. Esse é o estilo de jogo que o Palmeiras tem que jogar. Só que o Palmeiras joga em 4-2-4. Ele joga aberto. 2 volantes no meio e 4 na frente. Olha a diferença. Tá assim, ó. Esse é o esquema. Olha como é que fica. Olha o espaço aqui, ó. Cadê? Quem vai cobrir isso aqui? Quem vai cobrir essas posições aqui? E aí, quando você fala que o time não tem criatividade, não tem inventividade, etc e tal, passa muito porque esses 2 jogadores estão sem função. Se você tem um cara para protegê-los aqui, ó, nesse setor, o cara tá aqui, tá? Protegeu? Eles podem subir, vai ter sempre um na cobertura. Aí um vai baixar. Esse cara vai continuar armando. Ou então eles vão poder subir os 2. Um vai estar sempre aqui, ó, fazendo esse monitoramento aqui, ó. E quando o time se alinhar para defender, ele vai marcar com 3, ó. Um cobre a lateral esquerda, outro cobre a lateral direita e um fica a região central. Pronto, você já alinhou. Ninguém vai jogar entre linhas. Entendeu, Rauana? E é difícil, né, galera, falar de elenco do Flamengo e não falar de Bruno Henrique e Arrascaeta, né? Mais uma vez foram decisivos para o Flamengo em uma noite de Libertadores, né? Fizeram uma boa partida contra o Medellín e o Eric Faria, né, galera, fez uma análise bastante interessante sobre o que eles já fizeram no Flamengo desde a temporada de 2019. Falando da dupla Arrascaeta e Bruno Henrique. Desde 2019 eles estão juntos, vestindo a camisa rubro-negra.
estão indo para a 8ª temporada seguida atuando pelo clube, o que é absolutamente incrível nesses tempos de futebol tão mercantilista, né, em que os jogadores trocam muito de clubes, vestem várias camisas ao longo de uma carreira. E Arrascaeta e Bruno Henrique, na minha opinião, são os 2 maiores jogadores da história do Flamengo que não foram feitos no Flamengo, né? Zico, Maestro Júnior, Leandro, Adílio e tantos outros caras importantíssimos, Adriano, Imperador, tantos outros caras importantíssimos na história do clube, campeões pelo clube, nasceram nas divisões de base do Flamengo, né? E o Arrascaeta e o Bruno Henrique foram contratados em 2019, né? Tiveram outras origens diferentes, mas que, repito, parece que nasceram para jogar no Flamengo, né? Os números deles são espetaculares. O Bruno Henrique chegou ontem ao jogo de número 357, 114 gols, 56 assistências, né? O Arrascaeta chegou a 372 jogos, 103 gols e a incríveis 111 assistências. Os dois são os 2 maiores campeões em termos de títulos oficiais, né? São 18 títulos conquistados com a camisa do Flamengo e títulos muito relevantes mesmo, incluindo 3 Libertadores. Eu vou parar só nessas Libertadores, fora brasileiros, Copa do Brasil, títulos estaduais, enfim, são campeoníssimos, criaram uma identidade com a camisa do Flamengo, com o torcedor do Flamengo. Basta ver quando os 2 são substituídos no Maracanã, como são aplaudidos, como o torcedor gosta de ver os 2 vestindo a camisa do time, jogando pelo time. Enfim, é muito difícil a gente ter uma dimensão, né, de algo que ainda está sendo feito, né? Mas nesse caso especificamente a gente pode trazer todos os elogios possíveis e dar o valor histórico que esses 2 caras já têm no futebol e principalmente no Flamengo, né? Arrascaeta e Bruno Henrique certamente já estão sentados à mesa com os maiores nomes da história rubro-negra, e eu acho difícil, se você perguntar a 10 torcedores do Flamengo, os 10 vão dizer que Arrascaeta e Bruno Henrique estão no maior Flamengo de todos os tempos. E vamos ver aqui também, galera, um recorte bastante interessante, né, da galera da redação do Sport TV, falando sobre a importância, né, dos elencos, a importância do Flamengo ter 2 elencos, e isso faz com que o Flamengo tenha uma superioridade em relação ao Palmeiras. O Flamengo aí consegue montar 2 times e que consegue ser bastante competitivo no cenário nacional e também internacional. Tem como não fazer, são os 2 principais times hoje do futebol brasileiro, sul-americano. É a diferença de Palmeiras e Flamengo, gente. O Flamengo, você tem 2 times. O Palmeiras, ele olhava para o banco e ele botou 4 jogadores. Por que ele botou só 4 jogadores? Se o time está cansado, por exemplo, não sei se está realmente, mas pegando como gancho alguém que acompanha direto, como o Eric disse, futebol paulista ou PVC. Cara, eu ia será falar que tem isso, um viu, elenco Portela? tão qualificado, né, Vini, como tem o Flamengo? O cara olha o Flamengo, ele deixou de colocar ontem vários jogadores que, no caso, o Leonardo Jardim. E o Abel, ele tem... Mas é bom lembrar ele que o bota Vitor Roque garoto. está machucado, né? eu acho muita que diferença, né? esse é o Paulinho, né? ponto. Eu ia destacar exatamente isso. O Palmeiras ainda não pode contar com uma dupla, né, que custou muita grana aos cofres do clube. Paulinho, que deve ser relacionado no jogo do meio de semana, Copa do Brasil contra Jacuipense. E o Vitor Roque, que tem essa expectativa de quando vai voltar a ser relacionado. Imaginava-se que ele pudesse estar no banco ontem. Isso não aconteceu. Quando o Palmeiras não tem Paulinho e Vitor Roque, se você pegar para olhar o banco, já foi assim na última partida, clássico em Itaquera contra o Corinthians, e ontem de novo. O Palmeiras tem poucos jogadores experientes, cascudos para um jogo de Libertadores, para um jogo contra o maior rival. Caras que já têm uma bagagem de quase 30 anos. O Palmeiras tem hoje Marcelo Lomba no gol, Bruno Fux, você tem o Emiliano Martinez, você tem o Felipe Anderson, você tem o Lucas Evangelista. 5 jogadores experientes. E só o Felipe Anderson como um jogador que, em tese, pode mudar o jogo e nem tem conseguido fazer também, isso, né, porque Vitor? tá mal. O Maurício, eu tô levando em consideração que ele começou jogando contra o Corinthians e ontem não estava no banco. Então, assim, vou pegar o exemplo de contra o Corinthians, vai. Maurício começou jogando, eram 5 experientes no banco. E 7 garotos da base. Benedetti, Arthur, Lucas Pacheco, Larson, Riquelme Felipe, Luigi, são jogadores que ainda não se provaram. Então essa história de
um dos melhores elencos do futebol sul-americano, eu acho que tem uma distância grande, considerável em relação ao Flamengo hoje. Fazendo um paralelo, Aí, né, galera? Eu nem vejo assim, tipo, uma distância bastante grande se a gente for colocar em relação os dois elencos principais, né? Mas realmente o Flamengo leva muita vantagem quando você vai colocar o time reserva, né, entre aspas, do Flamengo. O Flamengo hoje consegue também rotacionar suas equipes. Às vezes você vê que o Flamengo se dá o luxo de deixar um atacante como o Pedro no banco de reservas para colocar outras opções no ataque. Então, isso é bastante vantajoso. Ontem mesmo no jogo da Libertadores, o Pedro não foi titular, o Pedro acabou entrando aí no segundo tempo e fazendo o quarto gol. Então, isso é bastante vantajoso para o time do Flamengo. E são jogadores também que quando entram decidem, né, galera? O Flamengo tem um time de qualidade e também um time de qualidade que não pipoca e acaba resolvendo em jogos importantes. Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like e também dá um hype que vai ajudar bastante.